troféu Fair Play foi elaborado pelo ex-árbitro Leonardo Gaciba. Premia a equipe mais disciplinada do Campeonato Brasileiro a cada ano. Para chegar ao vencedor, são levados em consideração principalmente a média de cartões amarelos e vermelhos e também faltas cometidas ao longo da competição. Este ano, o principal destaque vem sendo o Goiás. Os esmeraldinos ocupam a 11ª posição na Série A, com 41 pontos, mas lideram o troféu Fair Play, uma média de 1,88 cartões amarelos por jogo, sem ter recebido nenhum cartão vermelho até a 33ª rodada. Muito da disciplina do time goiano se deve à equipe ter um ex-árbitro como membro da comissão técnica. Luiz Alberto Bitts é responsável pela orientação dos atletas quanto à parte técnica de arbitragem e comportamento em campo. Mas será que os bons números do Goiás são reflexo dessa iniciativa no mínimo diferente? Pois é, essa é uma pergunta que eu vou transferir para especialistas da área. Estamos recebendo aqui o Linaldo Baracho, que é um árbitro também já muito conhecido aqui da nossa região, faz parte aqui do quadro de árbitros da nossa federação, e também o Suélio Lacerda, ex-atleta, treinador de futebol, também dispensa apresentações. Vou começar, Suélio, me permita, pelo Linaldo, já que a gente vê que é uma experiência que é interessante, inusitada, Linaldo, de se colocar um árbitro em meio a uma comissão técnica de um time. Coincidência ou não, o Goiás está com esses números aí impressionantes. Não tem nenhum jogador expulso durante 33 rodadas, é algo que chama a atenção. Mas não é algo pioneiro, né? Boa noite. Boa noite. Não é algo pioneiro. Quem teve essa pioneiro nessa situação foi o Atlético Mineiro, em 2010 trouxe o Wagner Tardelli, passou a comissão técnica. E esse ano está o Goiás com o Luiz Alberto, que é ex-árbitro, e está dando certo, a parte disciplinar da equipe, porque eu acho que toda equipe deveria ter um árbitro, um ex-árbitro que entenda da regra para dar palestras, pelo menos na sua pré-temporada, porque eu digo que o futebol é o único esporte coletivo que o jogador joga sem saber da regra. E se o jogador soubesse da regra, ficaria bem mais fácil para ele mesmo, porque saberia o que poderia fazer ou não da regra, e para o árbitro que não teria tanto trabalho, porque o jogador saberia da regra. Com certeza. Agora a pergunta é para o Suélio. Caso você venha a treinar uma equipe que tem uma certa estrutura, Suélio, é uma possibilidade? O Linaldo colocou uma situação que eu acho que até condiz um pouco mais com a nossa realidade. Não necessariamente ter alguém que faça parte da comissão técnica, mas palestras, informações de alguém que seja da área. Você acha que isso é importante? Já passou por alguma experiência como essa? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Sem dúvida, eu acho que é importantíssimo a participação de um especialista nessa área de arbitragem. Eu acho que, como o Baracho falou, os atletas eles são muito dispersos em relação a regras do futebol. A gente não é só aqui na Paraíba, eu acho que é no contexto brasileiro mesmo. Então, eu acho que um árbitro, com sua experiência, com seu conhecimento, numa pré-temporada, dando instruções, mostrando como que se deve fazer dentro das 4 linhas, eu acho que é importante para qualquer clube. E se caso eu venha trabalhar em algum clube, as portas vão estar sempre abertas para a gente ter um conceito melhor do que é a regra do futebol. Hoje eu fui jogador de futebol, eu estava até comentando com o Baracho, ele é desinformado de tudo, isso é aqui no 13 Campinense, no São Paulo, no Flamengo, você vê vários e vários exemplos de jogadores de seleção brasileira, de clubes grandes, fazendo bobeira, prejudicando sua equipe, prejudicando o seu trabalho, e a gente precisa dar uma mudada nisso para ver se o futebol melhora. O maior exemplo está aí o Goiás, com fair play, vai ganhar o fair play, jogadores não sendo expulsos, respeitando a regra do futebol. Isso é importante para tudo. Acho que até uma evolução desse prêmio, não sei se ele chega até o que a gente tem de informação, um troféu, algo meio que simbólico, mas será que, já que o futebol é um negócio, e esse negócio gera muito dinheiro, a gente sabe muito bem, será que quando a premiação começar a ser realmente até financiada, tiver uma premiação, porque a gente vê muito no Brasil, eu vou fazer o inverso da história, a gente vê o governo criando leis que, para, digamos, obrigar as pessoas
e conscientizar, entre várias aspas, as pessoas a não cometerem alguns erros que infringem essa lei, ela aumenta as multas. Ela, como aconteceu agora no trânsito, né? Multas que valiam 190 e poucos reais, agora foi para 1.900. Quer dizer, pune para educar. Será que o inverso do futebol daria certo? Beneficiar, né, digamos, realmente quantificar, né, esse tipo de iniciativa, será que seria uma via interessante? Já que dinheiro não falta, né? Na CBF a gente sabe que não falta. Com certeza, né? Vamos dizer, há duas vias de você premiar pelo trabalho no dinheiro ou pela dor, pela disciplina, né? Quer dizer, no esporte é mais você premiar pelo incentivo, né? Quer dizer, incentivando com premiação, o jogador mais disciplinado, a equipe mais disciplinada, aquilo geraria um trabalho até próprio na comissão técnica, né? Para ver essa situação. O jogo ficaria mais limpo também, né? Com essa situação todinha. Eu acho que seria viável. Agora é uma cultura nossa, infelizmente, Sueli. Aí é uma opinião minha, né, que no futebol, além de receber o salário, tem que ter aquelas premiações, os bichos e tudo mais. Eu sei que se criasse mais uma, acho que até inflacionar o futebol, se é que dá para isso acontecer. Mas não está um pouco também na formação do atleta essa falta de entendimento das regras, né? A gente vê que o jogador brasileiro realmente ele é muito reclamão, né? Ele está sempre ali forçando uma situação e tudo mais. Na Europa não é a mesma coisa, isso aí fica claro, né? Não está também um pouco na base, não tem que se trabalhar isso um pouco já desde o início? Sem sombra de dúvida. Acho que a gente acompanha o futebol, né? Os próprios jogadores da Europa, ele analisa o adversário, como o adversário joga, como o seu marcador vai lhe marcar, né? Em todo sentido, ele é informado, né? Infelizmente, aqui, a nossa realidade é diferente. Os jogadores, né? Você acompanha, a gente acompanha, o garoto já deu um chute, né? Já coloca um brinco, já corta o cabelo diferente, já acha que é o cara. E pensa que já está num time grande. E é um processo muito difícil, né? A gente acompanha o futebol. São poucos Hulks que aparecem, poucos Marcelinho, Bilica, poucos Suélio, né? A gente está aqui e são poucos. Então, mas o sonho de cada um às vezes atrapalha, né? Isso é da formação. Os clubes nossos aqui não estão dando essa estrutura, esse aparato para eles seguir a carreira. Os clubes grandes do Sul sempre dão, né? Uma formação melhor, uma orientação melhor. Mas a gente torce, né? A gente que é daqui de Campina Grande, eu acho que você, o Baracho, todos nós que convivemos no futebol, que as pessoas que conduzem o futebol, que militam no futebol, possam mudar para a gente também mudar. A gente está vendo o reflexo dos nossos clubes aqui, 13 campinenses, né? Até a própria segunda divisão, a gente com 3 clubes aqui e não conseguir classificar um, não conseguir subir um. 4 hoje, aqui da região, né? Não, hoje João Pessoa está com 6 clubes dentro praticamente dentro de uma primeira divisão, né? Vai ser um campeonato de João Pessoa com Campina Grande e o Litoral. Então, acho que as pessoas daqui têm que pensar o futebol pelo futebol. A gente viu exemplos, né, e mais exemplos aí. O Atlético Mineiro, até uns dias atrás, estava numa crise grande, mudou a conjuntura do futebol. Hoje o Atlético é um exemplo, né? Tanto dentro como fora, quanto de superação também, né? Pois é, ontem que eu digo, o jogo de ontem lá no Mineirão. E essa questão do Atlético é interessante também, eu acho que até requer um dia específico para isso, porque o Atlético, antes de uma decisão, colocou 3 jogadores, um deles importantes. Por indisciplina, aí, né? Por indisciplina. Essa questão da disciplina tem a ver com essa questão da cultura, né, do cartão e tudo mais, porque está muito no tato, na forma como também lidar com o árbitro, né? A gente vê que o jogador brasileiro, eu acho que ele ganha mais cartão por reclamar do que por cometer algumas faltas, Baracho. Posso estar errado ou exagerando, mas é um exagero também o número de cartões que o jogador brasileiro recebe por reclamação, né? Não, com certeza. Um dos motivos é por ele não saber da regra. Então, já que ele não sabe da regra, acha que está fazendo o correto. E como ele está achando que está fazendo o correto, acha-se no direito de reclamar com a arbitragem, né? Quer dizer, ele está ali para jogar a bola e o árbitro está ali simplesmente para aplicar a regra. Então, se ele soubesse da regra, também facilitaria isso a situação, né? Vamos dizer que na Paraíba também, se tivesse um campeonato de base paralelo ao paraibano, campeonato paraibano de base, sub-18 ou sub-21, essa situação também incentivaria os jogadores a jogar bola, né, sub-18 ou sub-21, dependendo da categoria que fosse feita, paralelo com os jogos do mesmo time. Ele vai jogar Botafogo e Campinense, então, da categoria de base que fosse, Botafogo e Campinense, quer dizer, isso obrigaria o time a ter uma categoria de base, né? E esses meninos já iam começar a acompanhar como é realmente o mundo do futebol profissional, né? E é que nem estágio, né, Sueli? Na minha área, é bom quando o cara tem um estágio antes para poder entrar no mercado de trabalho, né? A base é isso.
né? Dá um pouco de sem experiência dúvida. nesse Acho início. que até na época nossa, né, eu sempre comento, né, há 30 anos, 35 anos atrás, o doutor Zé Aurino, né, o saudoso doutor Zé Aurino, dava incentivo, né, você podia almoçar na concentração, o próprio 13 tinha várias situações, e hoje, né, com o mecanismo, a facilidade que é trabalhar a base, acabaram, né? Eu até estava falando para o Baracho, os caras tomam até cartões amarelos até para comemorar o gol, porque é proibido tirar a camisa e você vê expulsões, jogadores sendo expulsos por estar comemorando um gol, tirando a camisa, porque está na regra, né? É igual o Arnaldo fala, e os caras estão tirando. Mas isso aí eles sabem, é questão de cultura também, e é uma questão também, eu acho que estão mecanizando demais o futebol, né? Mas é praticamente retornando ao início da nossa conversa, como eu disse, é um grande negócio, né? E o negócio está na camisa, tem que aparecer na TV, então tem todo esse lado. Bem, a gente também foi às ruas de Campina Grande saber o que os desportistas acham dessa ideia, né, de implantar um árbitro em meio a uma comissão técnica, já que não é mais uma ideia, passa a ser uma realidade porque tem algo que não é teórico, é prático já. Hora do quadro, Galera do Calçadão. A disciplina é primordial em todo e qualquer segmento. Feliz do Goiás que tem um ex-árbitro de futebol compondo a sua diretoria. Porque eu acho uma coisa mais besta do mundo um atleta tomar um cartão amarelo e ficar de fora de uma próxima partida quando ele faz um gol e tira a camisa. Ele é sabedor da regra, a diretoria também. Então eu acho que a disciplina é primordial. E feliz o Goiás que tem. Isso é um exemplo. O bom exemplo você tem que seguir. Era bom que todas as equipes brasileiras procurassem alguém muito entendido na arbitragem para compor sua direção. Eu acho importante, porque além dele ser aposentado, ele já tem uma mínima posição como árbitro de futebol, que já está aposentado, tem uma grande experiência, não é isso? Isso aí mostra o trabalho desse ex-árbitro que está fazendo perante ao plantel, mostrando como é que se pode fazer dentro de uma equipe de jogadores, cada um na sua área. Se ele está tendo esse resultado, tenho certeza que foi de um trabalho bem feito desse ex-juiz de futebol. Todo setor que se encaixa numa comissão multidisciplinar é importante. No Sul já ocorrem muitas palestras também com árbitros de futebol e uma comissão técnica com várias situações, principalmente essa situação de um ex-árbitro na comissão técnica da equipe do Goiás é extremamente interessante, até mesmo para saber o perfil da arbitragem no Brasil hoje em dia, para ser atualizado dos critérios que estão sendo utilizados, é extremamente importante. Outro fator também importante na equipe do Goiás é a capacidade e a qualidade do Ricardo Drubski, que é um excelente profissional, que trabalha com linhas compactas, facilitando a marcação e consequentemente, diminuindo o número de faltas. Manter profissionais de cada ramo assim, para conscientizar os jogadores, eu tenho a impressão que traz um benefício direto. A partir do momento que o atleta está conversando com um ex-árbitro de futebol ou mesmo um árbitro, ele já vai saber como lidar de uma forma diferente quando ele estiver em campo. Muitas vezes a gente nota a indisciplina dos atletas, até mesmo nas categorias de base, já destratando os árbitros de futebol nas partidas. E isso acaba trazendo danos que eles mantêm até o final da carreira, se não tiver um acompanhamento específico, se não tiver conversas com profissionais, psicólogos, que muitos clubes de futebol hoje também já têm. E essa figura do árbitro de futebol é importantíssima, porque o cara comete a infração e já sabe se cometeu ou se não, antes de partir para cima, querendo expulsar o juiz de campo. Essas inovações são extremamente importantes, eu acredito, dentro do futebol. Alguns paradigmas existem e com grande quantidade dentro do futebol, mas, como eu falei, uma comissão multidisciplinar é sempre bem-vinda porque tu consegue aparar as arestas de todos os setores. Além de saber que a orientação é muito bem-vinda para ele, o ex-árbitro, às vezes que faz parte do mesmo quadro de federação ou do quadro de CBF, de FIFA, pode conversar com os jogadores e dizer: olha, esse jogo é fulano, ele não gosta de conversa. Esse jogo é ciclano, ele admite que você converse com ele, para você tirar uma dúvida se foi falta, se não foi, se vai merecer o cartão, se não vai. O perfil do árbitro, o jogador já vai para campo sabendo disso, então já evita, e a prova maior disso, como você colocou, é o Goiás, que está aí, vai terminar praticamente o Campeonato Brasileiro sem cartões vermelhos. Pois é, você viu aí que, acho que todos concordam que vem a somar,
né? Agora, o que surgiu, digamos, de temas em meio a essa conversa aí é um absurdo, porque esse último tema levantado aí é interessante, né? O cara que tem experiência, ele sabe, tem aquele contato ali nos bastidores, o perfil daquele árbitro. Às vezes se estuda muito próximo adversário. Se estuda o árbitro também, Suélio? Rapaz, a gente conversa, sabe? A gente que tem essa experiência no futebol, nós falamos de como eles manejam o futebol, como trabalham dentro do campo, né? E os jogadores é orientado. Eu sempre, em todos os clubes, eu sempre peço para respeitá-lo e deixar os árbitros trabalharem, porque só assim você vai ter um bom espetáculo. Quando uma equipe começa a peitar ou bater de frente com o árbitro, sempre tem um jogo difícil, um jogo complicado. Eu acho que a gente teve um exemplo ontem, né, do Atlético e Flamengo, que os jogadores só pensaram em jogar futebol. Isso. E a gente viu um jogo que vai ser muito difícil você ver outro, né? Corrido, tático, técnico, em todo sentido, né? De vibração. E isso faz com que o futebol seja empolgante, seja um dos melhores esportes que tem no mundo. Baracha, a pergunta é para você agora. O árbitro estuda o time? Na tecnologia hoje em dia, até a CBF orienta, que você veja nos sites quem tem cartão amarelo, quem não tem, o jogador que está com cartão amarelo, a situação, mas em termos geral do jogo não, porque senão o árbitro já vai para o campo com uma predisposição. Aquele jogador é um jogador que reclama muito, que não sei o quê, e o árbitro não está ali para ele, está para aplicar a regra. Se naquele jogo... Embora a opinião pública, né, Baracha, também a mídia, contribuam muito também, porque o árbitro é uma pessoa como outra, assiste televisão, tem amigos, tem acesso à internet. Quer dizer, ele tem aquelas informações, aquele jogador reclama demais, aquele outro... Mas se ele for pensar nisso aí, quer dizer, ele já vai ter marcado aquele jogador. Então, quer dizer, ele reclamou se já dá um amarelo porque ele reclama. Então, você não tem que estar, você veio para fazer o jogo. Nós comentamos muito antes dos jogos que é o seguinte, quando vamos arbitrar um jogo, a gente diz o seguinte, se os dois times quiserem jogar bola, você não tem o que fazer. Agora também, se os dois times não quiserem jogar bola, não tem árbitro FIFA, não tem o melhor árbitro do mundo que não consegue levar o jogo. Depende muito dos jogadores quererem jogar a bola. Então você vai ali só para intermediar e aplicar a regra. Pois é um assunto palpitante, a gente vê que surgem outros assuntos, um vai puxando o outro. Mas eu queria só finalizar dizendo uma coisa. Hoje existe esse movimento, o Bom Senso Futebol Clube, eu acho importante. Mas em meio a isso, também deveria haver uma cobrança deles com eles mesmos, né? Tá havendo assim muita cobrança com a estrutura, tem que ser, né? Mas, por exemplo, eles têm que cobrar mesmo que a cultura do futebol brasileiro hoje também, a violência, né? Muito parte do que acontece dentro de campo também, né? Essa questão dos cartões e tudo mais tem a ver com esse processo. Não vou nem entrar na questão de salário e tudo mais, porque aí já é uma coisa mais ampla. Mas essa mudança de postura do futebol brasileiro, né, cultural, realmente, ela tem que começar na base. Os jogadores, eu acho que deviam cobrar isso também, né, pensando no jogador de amanhã, né, porque muitos deles colocam até os filhos para jogar bola. Né, então, eu acho que isso aí tem que ser um processo maior, nessa questão do cartão, essa questão da interpretação por parte de uma diretoria, em colocar uma pessoa da área, como disse o Luciano, uma equipe multidisciplinar, psicólogo e tudo mais. Eu acho que é indiscutível que é importante. Obrigado, Baracho, pela participação. Obrigado também, Suélio. Boa sorte a vocês aí no mundo do futebol, que realmente passa por um processo bem interessante aqui na Paraíba. Inclusive, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, a gente vai fazer intervalo agora e vamos falar na volta sobre a primeira reunião do Conselho Arbitral do Paraibano do ano que vem, que já tem uma fórmula de disputa definida. Vamos falar também sobre o recorde que foi estabelecido em Campina Grande do maior aulão de capoeira do país. A gente já volta.